Olá, estamos começando mais um Fórum do Trabalhador. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras mobilizações das centrais sindicais em 2014. No nosso quadro da Saúde do Trabalhador, vamos falar sobre cuidados com a boca. A doutora Karen Castellucci é a nossa convidada. Vamos também falar sobre previdência, tudo isso e muito mais a partir de agora no Fórum do Trabalhador. Olá, no Fórum do Trabalhador vamos falar sobre Previdência Social. E o senhor Firmino Farias foi entrevistado pelo Malu Pacobello, que traz as novidades. É contigo, Malu. André, estamos aqui no Departamento Social dos Sincomerciários, onde vamos receber hoje informações previdenciárias do senhor Firmino Faria. Bom, vamos falar um pouquinho de Previdência. A Previdência, ela nos contempla com vários benefícios, como, por exemplo, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio doença, auxílio salário maternidade, salário família e outros, né? Temos também o auxílio reclusão, que também contempla uma gama de segurados. Agora, cada um desses benefícios tem um caminho a percorrer para obtê-los, né? Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria, esse é o mais comum. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela é conquistada da seguinte maneira: para homens é necessário 35 anos de contribuição. Para mulheres é necessário 30 anos de contribuição. Não importa se esse período é contínuo ou descontínuo. A soma deles é que tem a necessidade de completar esse tempo. Agora, existe também a aposentadoria por idade, que essa aí contempla menos tempo para recolhimento. Ela pode ser adquirida com apenas 15 anos de contribuição, desde que o homem tenha 65 anos de idade e a mulher tenha 60 anos de idade. Isso aí contempla os beneficiários e o valor desse benefício é calculado na proporção de tempo de recolhimento de cada um. Não é porque, por exemplo, o contribuinte o homem tem 65 e 15 anos de contribuição, vai receber o mesmo valor do contribuinte que tem 65 anos de idade e 35 de contribuição. Então, cada um tem o seu cálculo diferenciado. Outro tipo de aposentadoria, por exemplo, o de auxílio, nós vamos falar sobre auxílio doença. O auxílio doença também é muito solicitado, porque ele contempla uma gama também de beneficiários. Por exemplo, o auxílio doença, o caminho para chegar até esse benefício depende de um relatório médico. O médico que está atendendo o paciente, ou seja, o segurado que adquiriu uma enfermidade, ele vai pegar o relatório do médico, marcar uma perícia na Previdência e o perito da Previdência que vai analisar se o segurado será ou não contemplado com esse benefício. E também o tempo adequado para o uso desse benefício. Agora, após o vencimento, ou seja, no vencimento do afastamento,
caso o segurado não tenha condições ainda de continuar trabalhando, é necessário que ele consulte seu médico e solicite uma prorrogação do afastamento. Há mais ou menos 15 dias antes de vencer o afastamento, ele terá que reformular esse pedido e reformular essa prorrogação. E o perito vai analisar novamente para ver se o quadro corresponde àquilo que está sendo solicitado. Quanto esses requerimentos, né, são todos feitos no caminho administrativo. Usa-se o caminho judicial só quando há discordância do laudo do perito previdenciário e do segurado. Se o médico do segurado faz uma solicitação e se o perito da Previdência discorda daquilo ali. Então, aí pode-se requerer no caminho judicial uma situação mais confortável para o segurado. Aí a justiça é que vai deferir ou não o pedido do segurado. Seu Firmino Farias, muito bem, um grande abraço, parabéns pelo trabalho. E a Malu também foi conversar com a doutora Karen para falar para você, trabalhador, para você, trabalhadora, sobre os cuidados com a saúde bucal. André, hoje nós vamos falar de um problema que já é considerado de saúde pública, o câncer bucal. Nós conversamos com a doutora Karen Castellucci, do Departamento Odontológico dos Sincomerciários. Doutora, qual o perfil da pessoa que pode desenvolver um câncer bucal? Aqui no Brasil, por o clima brasileiro ser bastante tropical, o perfil de paciente, de pessoas que desenvolvem o câncer, primeiro, tem que ser de maior idade. Ele tem que estar tomando muita radiação solar. Mas, em associação a isso, nós temos o quê? Avitaminoses, ou seja, pacientes que não se alimentam bem, pacientes que fumam de forma abusiva e também etilistas de forma bastante abusiva. São esses os principais perfis, homens e mulheres acima de 50 anos de idade, que se expõem facilmente ao sol, sem uma proteção legal, e pessoas que se afastam do consultório odontológico por algum motivo, não frequentam o consultório por uma higiene bucal adequada, por a orientação de uma dieta legal, e são fumantes, além de usarem o álcool de forma abusiva. Qual a importância, então, do acompanhamento odontológico? Olha, o câncer de boca, se detectado precocemente, ele tem 100% de cura e não deixa nenhuma sequela. Quem diagnostica precocemente é o cirurgião dentista. Tá? Então, ele verifica e ensina o seu paciente a fazer em casa uma rotina de avaliação constante. Por exemplo, ele olha os seus lábios, olha a lateralidade da língua, um sangramento excessivo na gengiva, uma afta que vai e volta várias vezes, uma lesão que não cicatriza facilmente. O próprio paciente, orientado pelo profissional, vai despertar uma atenção, vai retornar ao odontologista que vai fazer esse diagnóstico precoce. De quanto em quanto tempo a pessoa deve frequentar o dentista? Excelente pergunta. Exatamente como a mamografia, que a gente faz periodicamente a cada 6 meses, no caso da mulher, da mesma forma a rotina do consultório odontológico. O cliente vem até nós e a gente faz todos os exames, um check-up geral. Tendo algo para fazer, a gente já executa imediatamente. Caso contrário, ele é dispensado e a gente aguarda ele 6 meses próximos. Doutora, uma prótese inadaptada pode levar ao câncer de boca? Com certeza. Uma prótese desajustada ou insatisfatória, da mesma forma como uma gengivite, uma periodontite mal curada, pode levar a uma lesão pré-cancerizável, que pode gerar oportunamente um futuro câncer de boca, sim. Portanto, se eu fizer um acompanhamento de 6 em 6 meses, eu fico livre de muitas doenças bucais, inclusive da cárie, eu tenho um sorriso saudável. A melhor estratégia é a prevenção. No caso de odontologia, né, é a prevenção. Vindas periódicas ao odontologistas, alimentação equilibrada, higiene correta e é isso. E a escova, doutora, eu devo trocá-la de quanto em quanto tempo?
A escova de dente ela tem uma durabilidade, uma vida útil de 30 a 60 dias. Por mais que ela não se mostre alterada, ela não tem a mesma eficiência depois desse período. E com relação a qual a melhor escova de dente para você, é por isso que nós temos uma gama enorme de escovas no mercado, assim como antissépticos bucais e fio dental. É porque cada pessoa tem a sua necessidade, tem a sua indicação de escova, creme dental, enxaguante bucal e o fio dental. E a pasta dentária utilizada também influencia no tratamento dentário? Com certeza, para cada faixa de vida, você tem uma pasta de dente. Por exemplo, para bebês, a gente recomenda pasta sem flúor. Por quê? Ele engole a pasta. E se ele engole com flúor, ele pode ter uma certa fluorose. O adolescente, ele também tem uma quantidade menor de flúor na pasta de dente do que o adulto. E geralmente na forma de gés, que a gente recomenda para o adolescente. Para o adulto, que fuma ou tem uma alimentação um pouco mais diferenciada, às vezes uma pasta na forma de um creme um pouquinho mais abrasivo para ajudar no próprio manutenção dos dentes mais branqueados. Então, para cada faixa etária, para cada pessoa, nós temos uma indicação, uma recomendação. E quem faz é o odontologista, de sua preferência. Ô, doutora, e o enxaguante bucal, eu posso utilizá-lo todas as vezes que escovar os dentes? A gente recomenda que use sempre, não necessariamente a cada vez que vai promover a higienização. Por exemplo, você se alimenta no café da manhã, depois disso a gente recomenda pelo menos a pasta de dente com a utilização do fio dental. Da mesma forma depois do almoço. E só à noite, até para o paciente não se cansar dessa rotina, após a pasta e o fio dental, também o uso de um bochecho. Mas se ele quiser usar mais de uma vez ao dia, não tem contraindicação. Desde que seja indicado pelo profissional de sua confiança. Não é qualquer produto que serve para todo e qualquer paciente. Doutora, quais os males que o cigarro causa nos dentes e na boca? Inúmeros. A começar aqui, com relação à coloração dos dentes, eles ficam mais amarelados ou até mesmo acastanhados, né? E com relação também ao calor. Isso faz com que a própria proteção que a cavidade bucal tem, com a salivação, tudo vai ficar sacrificado. Uma salivação mais espessa, que pode facilitar o favorecimento até de instalação de inflamações do tipo doenças de gengiva, infecções do tipo cárie dental. Obrigada, doutora Malu Pacobello, para o Fórum do Trabalhador. Eu visitei o CAP, a Escola dos Sim Comerciários, e lá eu conversei com o Oscar Gonçalves, também com o Clodoaldo Carmo Campos, sobre a agenda sindical, a movimentação das centrais sindicais, agora em janeiro de 2014. E o Fórum do Trabalhador agora visitando. Nós estamos nos Sim Comerciários, mais uma vez, sendo recepcionados pelo Oscar Gonçalves e recebendo o Clodoaldo Carmo Campos. Vamos debater temas do momento. Olá, Oscar, obrigado mais uma vez por receber o Fórum. Essa aqui é a sua casa, você sabe, né? A sua segunda casa, do Clodoaldo também. O Sindicato dos Comerciários, ele está aberto aos amigos para atender. Nós temos uma vasta prestação de serviços e sempre tem um lugarzinho onde recebemos os nossos amigos, que você está no nosso coração, né, André? Muito obrigado, Clodoaldo. Energias repostas, vamos para as batalhas de 2014. Volta ao trabalho, né, André? Agora temos que renovado, recarregadas as baterias, né? Sair de férias. Então agora estamos retornando e vamos continuar o movimento sindical e continuar nossas lutas. Aqui no Fórum nós dizemos que o movimento sindical nunca para. No mês de janeiro já foram realizadas 2 reuniões do movimento sindical, de todas as centrais sindicais aqui em São Paulo, organizando uma agenda unificada para o ano de 2014. Entre os itens já colocados nessa pré-pauta está a redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais, sem a redução de salários, também a luta contra a terceirização e outros temas que estiveram no ano passado e que, infelizmente, ainda não foram encaminhados pelo governo federal. Clodoaldo, como dizemos no movimento sindical, a luta continua. Isso, André. A batalha é incansável, né? E todo dia é uma batalha nova, né? A legislação trabalhista muda a todo dia e a gente está sempre atento em função de que
os nossos deputados, os nossos senadores, que a gente não tem a maioria lá que defende os trabalhadores, então a gente tem que estar sempre atento e sempre cobrando essa agenda que você acabou de colocar, que o movimento sindical luta já no longo aí dos seus 4 anos. Oscar, um dos itens que ficou definido é que o movimento sindical vai se reunir com a presidente Dilma, vai apresentar essa pauta, mas também vai procurar os pré-candidatos à presidência, entregando pauta idêntica e exigindo um compromisso desses postulantes. É importante que o movimento sindical tenha essa consciência política? Exatamente, né? Essa reunião das centrais foi justamente para quebrar aquele estigma que o Brasil só começa depois do Carnaval, né? Então já estamos em movimentação e já fizemos aí as nossas propostas, né? Para que esse ano é um ano eleitoral, é um ano um pouco complicado, né? E quem sabe consigamos aí alguns avanços, né? Com relação à lei trabalhista. E se a presidente Dilma está nos recebendo, é muito bom isso, porque tinha uma dificuldade, né? A presidente não estava recebendo os sindicalistas, né? Então agora parece que ela já deu uma outra abertura. E ela tem que ouvir também os pleitos, né? E também nos atender, porque até agora estava meio devagar, né? Vamos ver se agora dá um novo impulso, né? E atende os trabalhadores. Um dos itens da pauta, talvez o mais importante, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem que sejam reduzidos os salários. Muitas pessoas que estão em casa já trabalham jornadas reduzidas e podem achar estranho essa pauta, mas a grande maioria do trabalhador brasileiro trabalha 44 ou mais horas, inclusive, não, Clodoaldo? André, a legislação hoje é 44 horas, né? São 220 mensal e 44 semanal, o que vai dar 7 horas e 20, mais ou menos, na diária, né? Que todo mundo fala que é 8 horas, mas na conta vai dar mais ou menos 7 horas e 20 minutos. Então, 44 horas é o que acontece hoje. A solicitação e o movimento sindical quer que isso reduza para 40 horas semanais, sem redução de salários. Essa redução ao longo da conta, você vai observar que ela vai abrir mais postos de trabalho, né? Porque você vai reduzir a carga, obviamente que haverá novas contratações, e que é uma luta do movimento sindical. Eu gostaria de frisar também, André, que nessas manifestações, nessas solicitações das centrais, o que eu debato muito e falo, que o custeio do sistema financeiro dos sindicatos também teria que entrar nessa pauta. Nós temos lá projetos tramitando com o Paulo Paim, senador Paulo Paim, que fala da nossa contribuição assistencial, que é o que mantém o movimento sindical, que é o que mantém o sindicato organizado, como esse que nós estamos vendo aqui, além de outros. Eu acho que a pauta tinha que ter uma exigência também da nossa contribuição assistencial, a aprovação do custeio dos sindicatos. Tá? Então, eu acho que esse item também tem que fazer parte dessa pauta, dessa agenda das centrais. Aliás, as centrais montaram uma comissão específica para tratar disso, do financiamento dos sindicatos. E também para unificar uma proposta, porque me parece que cada central ou vários parlamentares tinham propostas diferenciadas. A unificação é importante, Clodoaldo? Sempre, né, André? Sempre a unificação é importante. A taxa, eu acho que tem que ser uma taxa razoável, né, para que os sindicatos consigam sobreviver, mas sem tirar demais, sem explorar o trabalhador. Eu entendo que tem que ser uma pauta unificada e que é muito fácil chegar nesses números. Algumas centrais que discordam dessas taxas, desse custeio, apresentam algumas propostas realmente para entrar em conflito. Mas, na verdade, se sentar e analisar e que todos cheguem num consenso, que é isso que se pede, é facilmente regularizado. Oscar, você também é um estudioso da matéria, se preocupa muito com essa questão financiamento, custeio dos sindicatos, das representações sindicais. Qual a importância disso para um sindicato que efetivamente devolve para o trabalhador em benefício? Isso até é uma questão educativa para o trabalhador, né? Porque o sindicato é uma instituição civil, né, que está para prestar serviços à categoria, para representar a categoria e fazer
aquele encontro do patronal com o sindicato e os empregados no sentido de resolver os problemas que ocorrem no contrato de trabalho no dia a dia. Então, isto é importantíssimo, que o trabalhador, de qualquer categoria, entenda que a instituição ela não sobrevive com a ajuda governamental. Como vai se manter o sindicato é através dessa contribuição assistencial e da contribuição associativa também, né? Então, é preciso que o trabalhador tenha consciência de que quando ele recebe uma correção salarial acima da inflação, isto é, com ganho real, isso é um trabalho do sindicato. Quando o sindicato fornece, que nem nós estamos aqui numa escola profissionalizante, também é um trabalho do sindicato. E assim por diante. Então, todo o dinheiro arrecadado da categoria, ele é devolvido para manter as atividades da entidade e manter os benefícios. Não é isso? Então, às vezes o trabalhador fica desassociado disso, porque aquela lei de Gerson, que a gente sabe que no que a pessoa quer levar vantagem em tudo, ela está muito inserida no subconsciente dos brasileiros, né? Em razão de falcatruas que têm ocorrido aí. Então, neste caso, não é vantagem você deixar o sindicato sem recursos financeiros, porque depois ele não vai poder prestar o seu trabalho. Então, a nossa mensagem com o trabalhador é no sentido de valorizar a entidade e dar condição dela sobreviver. Então, nós temos que colocar na cabeça dos comerciários, de todas as categorias, né, que o sistema está aí. É sindicato, é federação nos estados, de confederação e central. Tudo isso aí é financiado pelos trabalhadores, né? Então, o nosso trabalho é mostrar isso. É um trabalho de longo prazo, porque até agora muitos trabalhadores se opõem a essa contribuição. E para nós nós ficamos muito tristes com isso. Quando você está trabalhando e lutando para conseguir as coisas, e o trabalhador dá uma resposta de que ele não vai contribuir com a entidade, isso aí é muito dolorido para nós, é muito sofrido, porque você vê que não tem a correspondência do seu trabalho, né? Quando você faz uma coisa e é aplaudida, é sinal que aquilo lá teve eco perante uma multidão de trabalhadores. Quando o trabalho do sindicato ele não vale para nada, no entender de algumas pessoas, não são todos, é verdade, mas isso, para nós, é um ponto negativo para os trabalhadores mesmo. Então, o Clodoaldo falou muito bem, nós temos que ter taxas razoáveis, que não mata ninguém, que você vai ter, então, você, trabalhador, pode chegar no sindicato de cabeça erguida e falar, olha, eu contribuo e eu quero saber isso, eu preciso de uma ajuda nesse sentido. Esse é o trabalho sindical que nós procuramos fazer quando é um sindicalismo sério, né, voltado exclusivamente no apoio da classe trabalhadora. O movimento sindical tem se aprimorado, se aperfeiçoado, tem aumentado a estrutura jurídica, econômica. Hoje, para chegar numa mesa de negociação, o sindicalista vem com dados do jurídico, mas tem um departamento de economia que embasa. Clodoaldo, isso tem assustado alguns segmentos patronais e talvez por isso o grande investimento de algumas empresas em fazer de tudo para que o sindicato não tenha recursos, para que o seu trabalhador não seja associado? É exatamente isso, André. Veja bem, quando você vai querer sufocar qualquer entidade, independentemente de ser sindical, você tira dela o quê? O recurso financeiro. À medida em que você tira o recurso financeiro, você não vai ter aquela assessoria, aquele assessoramento de pessoas qualificadas para te dar o suporte técnico de você sentar na mesa do sindicato patronal e discutir a altura. O sindicato patronal, até pelos recursos que tem, ele tem essa característica e essa possibilidade de contratação de grandes nomes que influenciem em negociação coletiva. Então, daí eles fazem de tudo eles verem a necessidade de tirar o recurso do sindicato dos trabalhadores. Por quê? É exatamente nessa ponta que a gente sente que o sindicato, que tem recurso,
ele tem estrutura financeira, ele tem contratação econômica, ele tem contratação de profissionais que vai dar suporte para que uma negociação coletiva entre patrão e empregado se dê igualitariamente. E aí é onde que nós temos os avanços hoje, André, que sempre, todas as categorias hoje têm conseguido alguma coisa além do INPC, além da inflação, que o pessoal mais comenta. Então, a gente sempre avança e sempre consegue alguma coisa. O que é isso? Nós, quando vamos para uma mesa de negociação, nós vamos preparados, exatamente porque nós temos uma assessoria que nos dá suporte para discutir igualitariamente com o sindicato patronal. O Fórum faz um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Voltando com o Fórum do Trabalhador, estamos aqui repercutindo as primeiras reuniões das centrais sindicais, já estão mobilizando a pauta única aqui de reivindicações para 2014. Um dos temas que vai merecer uma atenção toda especial é a Copa do Mundo. As centrais sindicais estão favoráveis à realização da Copa do Mundo no Brasil. Um dos itens colocados é a geração do emprego, o desenvolvimento do turismo, a movimentação da economia. Clodoaldo, muita gente fazendo passeata contra, mas muita gente entendendo a importância da Copa. André, o Brasil é a pátria de chuteiras. Se você perguntar, ou se você fizer uma pesquisa de quem quer a Copa e de quem não quer a Copa, você vai ter absolutamente 99,9% da população brasileira que quer a Copa e apoia a Copa. Se você pegar os manifestantes que a gente vê hoje, em comparação à população brasileira, é uma minoria. E se você ainda pegar aqueles que vão para quebrar, que vão para fazer vandalismo, é menor ainda. Então, o que acontece? O Brasil quis a Copa, quer a Copa, realmente é uma movimentação muito grande econômica da nação, é a divulgação do Brasil, enfim, coloca os estádios, todo mundo está vendo, coloca o Brasil no patamar de primeiro mundo que está realizando a Copa do Mundo. Agora, a gente defende, obviamente, que nós precisamos de melhorias na saúde, na educação, no transporte digno e de qualidade, tudo isso a gente defende também. E que uma coisa não está atrelada à outra. A grande imprensa não fala, por exemplo, de onde vêm os recursos para se fazer as arenas. Então, fica tudo muito obscuro para aquela população que não tem esse esclarecimento e que, às vezes, ouve e entra até naquela onda. Então, nós também não queremos a Copa porque nós não temos saúde. Quer dizer, é uma coisa diferente da outra. Se você observar, ninguém... como eu vou explicar? Pega aquele pessoal que está fazendo vandalismo, você não vê ninguém qualificado ali pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, ou quem quer que seja, quem é o cidadão que está fazendo aquela depredação. Aquilo a população brasileira não apoia de maneira nenhuma. Não justifica uma manifestação que entra para dentro de um hotel, que é um capital privado, e quebra o hotel. Quer dizer, isso é para provocar o quê? Qual é a intenção disso?
Agora, se fizer uma pesquisa para todo mundo, ninguém aprova esse tipo de coisa. Mas a população brasileira apoia a Copa. Isso nós já tivemos aí a Copa das Confederações. Os estádios todos lotados, todo mundo divertindo, todo mundo assistindo os jogos. E, infelizmente, a gente tinha os manifestantes contrários e, infiltrado nesses manifestantes, aquela meia dúzia que vai para quebrar. Mas ele já vai lá preparado. Se você observar, ele vai com máscara de gás, antigás, ele já vai lá com vinagre, que é para passar no olho, para não pegar o gás pimenta, ele já vai com a mochila, com as coisas para quebrar os vidros, então ele vai preparado para quê? Para vandalismo. Então, a manifestação eu entendo que é democrática e muito bem-vinda, tá? Não podemos trocar estádios por saúde, educação, transporte, enfim, nós temos que ter tudo isso de qualidade. Agora, nós não podemos também abrir mão de uma Copa do Mundo em que coloca o Brasil num patamar de primeiro mundo e que mostra que o Brasil existe. Não é mais assim a terra do fim do mundo, não é mais a terra dos Los Macaquitos, lembra? Que só comia banana. Não, hoje vai ser mostrado um Brasil diferente. Eu entendo que isso é importantíssimo para a nação brasileira. Oscar, os comerciários certamente constituem uma das categorias que mais terá lucro com a realização da Copa do Mundo. A economia vai gerar emprego, vai gerar a venda de lembranças, enfim. Os comerciários acreditam na possibilidade de uma grande Copa? Sem dúvida, a prestação de serviço, né, é um item muito importante na economia brasileira e principalmente aqui de Ribeirão Preto, né, onde nós estamos vivendo hoje, né? E isso nós estamos apoiando, nós não entendemos as manifestações, e eu também não entendo muito bem, qualquer probleminha que tem, o pessoal vai queimar ônibus, não tem nenhum sentido fazer uma coisa dessa, o ônibus não tem nada com isso, vai dilapidar um patrimônio, e queima-se o ônibus como se fosse queimar aí uns gravetos aí, né? Quanto não custa uma condução dessa? Então o caminho não é esse, que já está praticamente tudo pronto, a Copa vai ser realizada. Não é essa a hora de você querer complicar. E é um mau exemplo de educação do país, né? Porque um país que tem educação, ele sabe quanto custa as coisas, o povo sabe, e não vai dar esse mau exemplo para o mundo, que eu não sei o que você vai fazer, porque reverter o dinheiro que for gasto não dá mais, né? E outra coisa, vai agradecer os estádios, os entornos, o sistema viário, né? O atendimento de hospitais, tudo isso nós vamos ganhar com isso. Então, nós ficamos perplexos, né? E os comerciários, naturalmente, que trabalham com essa profissão de satisfazer os desejos de alguém, né? Nós também vamos estar ali de braços abertos, né, esperando naturalmente esse contingente, né, vamos tratá-los bem para que eles levem uma boa imagem do nosso país, né? E seria de bom alvitre que o que já fizeram, já deu para ver que eles são contra, e vamos agora pensar positivamente e ter atividades que realçam a realização desse grande evento aqui no Brasil. Esta semana nós comemoramos uma data muito importante, que é com relação ao combate escravo. Aliás, o Fórum do Trabalhador sempre desenvolvendo campanhas denunciando essa situação. Tema que o Clodoaldo conhece de perto, e inclusive um pouco da história. Como surgiu essa celebração do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, Clodoaldo? André, aqui tudo cai no esquecimento, né? Então, se a gente não criar aquele dia em que se comemora, que na verdade não é que se comemora, é que se relembra, né? Na verdade é que se relembra. Mas todo mundo fala, hoje comemora-se o dia do combate ao trabalho escravo. Nós tivemos aqui no Brasil, mais precisamente na cidade de Unai, Minas Gerais, a morte de alguns auditores fiscais, quando estes exatamente recebiam denúncias, né, de trabalho escravo em lavouras de café de Unai. E o Ministério do Trabalho, através da sua gerência regional lá daquele local, destacou alguns auditores fiscais para verificar o que estava acontecendo com relação às denúncias. E esses auditores chegaram lá e foram recebidos à bala, e tivemos algumas baixas de auditores fiscais. Foram indiciados 8 pessoas, entre fazendeiros, entre trabalhadores que desenvolviam ali a defesa armada de fazendeiros. Dos 8, até hoje, 3
foram julgados. O restante não. Então aqui no Brasil tem isso, tudo cai no anonimato. Enquanto a televisão e o jornal não falam, o nosso povo não lembra e não comenta. Então criou-se esse dia para relembrar o que houve em Unai no combate ao trabalho escravo. E que decorrido esses 10 anos, André, a gente denota e se depara constantemente ainda com esse trabalho escravo no Brasil. Olha, muitos que podem nos estar ouvindo vai dizer assim, mas que trabalho escravo? Todo mundo aqui recebe para trabalhar? Não. O que nós estamos referindo é condições de trabalho, local de trabalho, equipamento de proteção individual e coletivo, alojamentos, muitas vezes alojamentos que não tem sequer condição de você estar lá dentro por 1 hora e lá tem 20, 30 trabalhadores amontoados, sem condição de refeição, sem condição de dormir, sem condição de banho. Então, quando a gente fala de trabalho escravo, hoje, é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de pessoas que trabalham sem salário, que, aliás, existem muitas fazendas no Brasil ainda, André, que o trabalhador ele é contratado por um valor, por um salário, porém, ele obrigatoriamente tem que consumir aquilo que está no armazém da fazenda. Então, se um pacote de arroz na cidade custa R$10, lá na fazenda vai custar 30. O que é isso? É exatamente para todo final de mês o trabalhador estar devendo, ficar devendo. Então, você vê que ele é contratado por um valor, mas que nem aquele valor ele recebe. E isso, infelizmente, nós temos até no estado de São Paulo. Mesma estratégia utilizada na época pós-escravidão. Pós-escravidão, acontecia isso nas fazendas, até a energia que era disponibilizada, até a lâmpada que era colocada na casa do trabalhador, era cobrada pelo patrão. Mas essa semana nós tivemos notícias boas, atenção trabalhador. Algumas ações do Fundo de Garantia, diferenças do Fundo de Garantia já estão saindo, sentenças chegando, principalmente de tribunais mais ousados, como acontece no Paraná e em Minas Gerais. Oscar, as ações começam a dar resultado e é importante o trabalhador procurar o seu sindicato. Exatamente. O nosso departamento jurídico está recebendo a documentação, né, é evidente que o trabalhador que estiver interessado tem que procurar o sindicato com o seu extrato do Fundo de Garantia, a carteira de trabalho, e assinar os documentos, né, o contrato, que nós estamos reunindo aqui em Ribeirão e mandando isso para Brasília, porque tem um grupo de advogados que estão lá, está muito mais próximo lá, né, capital federal, onde as decisões são tomadas, né, e estamos protocolando isso, que é a correção do fundo, que, aliás, o governo não se cansa, as entidades que lidam com a economia, de fazer as coisas erradas, né? E mais uma vez, porque a correção do fundo é 3% e mais a taxa referencial. Essa taxa referencial é que eles manipulam, os 3% de juros, né, e mais a correção. Então, acaba levando essas pancadas, né, para aprender, para não fazer mais isso. E também nós temos que lembrar também que já houve outra, porque hoje na dispensa do empregado você recolhe, faz um depósito à empresa de 40%. Aí já teve uma grande correção da poupança também, que foi por índices manipulados, que resultou num aumento de 40% para 50%. Né? Até hoje está cobrando 50%, tem que tirar os 10%, mas a presidente não quer tirar. Então, tudo isso é em razão dos desmandos econômicos. Agora, eu gostaria de me aprofundar com relação ao... Aliás, eu queria que você contasse um pouquinho da história do Fundo de Garantia. Não, é importante você, trabalhador, ficar sabendo que as nossas lideranças sindicais acompanham tudo o que acontece e dominam um pouco da história desses chamados benefícios, que hoje são, na verdade, direitos da classe trabalhadora. Conta a história do fundo, Oscar. Eu acho muito importante isso, porque eu fui chefe de pessoal de uma grande empresa há muitos anos, né? Naquele tempo não tinha recursos, departamento de recursos humanos, era chefe de pessoal mesmo. E o Fundo de Garantia ele foi instituído em 1966. O que havia antes? Havia uma estabilidade. Quando o empregado adquiria 10 anos na mesma empresa, não podia ser dispensado a não ser por justa causa. E os empregadores
entendiam que o empregado, depois que conseguia essa estabilidade, ele ficava mais maneiro no seu trabalho, não tinha tanto empenho. E isso vinha se arrastando e precisava de uma solução. E eu acho que o Fundo de Garantia foi uma grande sacada, né? Você saca o dinheiro, mas foi uma grande sacada no sentido da sua instituição. Porque o tempo de serviço do empregado é depositado mensalmente. Enquanto antes você tinha uma esperança de se mandasse embora e receber em dobro, né, se fosse o caso, mas o empregador não ia fazer isso e arrumava uma justa causa. Era um problema danado. Então foi um grande avanço nas relações trabalhistas que propiciou ao trabalhador, a hora que ele se aposenta, ele tem um dinheiro para até comprar uma casinha e fazer outras coisas que ele tem aquela ânsia de executar e não pode. Porque, veja bem, isso foi em 66. Nós deparamos com uma briga muito grande na época, que o empregador pedia para conversar com os empregados para optar pelo Fundo de Garantia, isto é, aceitar as normas do Fundo de Garantia. Muitos não aceitaram, mas uma grande maioria aceitou. E como que se processa isso? Todo mês a empresa deposita 8% do salário do empregado. 8%, 12 meses, né? E mais 10/3 dá 100%. Então, ele tem um salário por ano. Todo ano, a empresa quita os seus direitos trabalhistas com relação à dispensa, e esse dinheiro que forma um bolo muito grande. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós usamos em saneamento básico, empréstimos, né? Empréstimo em saneamento básico, pavimentação de estradas, né? Educação, uma série de coisas, casa própria, principalmente, né? A construção de casa própria. Todo esse bolo ele não pode ficar lá parado, porque ele é um recurso importante. Então, ele movimenta a economia do país e dá uma garantia ao empregado dele ter o seu dinheiro depositado numa hora da dispensa. O empregador paga lá uma multa de 40%, ele recebe aquele dinheiro quando ele se aposenta. Então, foi uma coisa muito boa que, como eu disse, esse bolo de dinheiro ele está servindo para desenvolver o país. Só que a parte econômica insiste em calcular a taxa referencial no índice mais baixo. Então, onde gera isso? Agora, eu queria explicar que as ações elas estão se processando. Então, nós estamos vendo nos jornais 90%, 88%, tem uns índices aí de quanto que vai dar isso. Mas precisa ficar bem claro que o depósito não vai ser corrigido em 88% e 90%. Precisa ficar bem claro isso, porque senão vai quebrar. Você imagina você tem 100 mil, daí no dia seguinte vai para 180, 190. Não é isso, não. É a correção da taxa referencial que não foi aplicada. Então, vamos supor que você deveria ter uma correção de 5 mil, né? Se fosse aplicado corretamente. E você, na manipulação, foi para 3.500. Então, o que você vai ter? A diferença de 88 sobre a correção que não foi dada, né? Não vai dobrar depósito a ninguém, não. Deixar bem claro isso. Mas é uma matéria, como você disse, é uma matéria que os tribunais estão entendendo. É um pleito justo, né? Já estão saindo sentenças deferindo isto, né? E é lógico que a Caixa vai contestar, a Advocacia Geral da União contesta, todo mundo vai contestar, mas aqueles que se sentirem lesados e necessitarem, achar que deve entrar com a sua ação, o sindicato já está recebendo milhares de ação, nós estamos encaminhando tudo isso, e é verdade que a justiça demora um pouco, né? Nós não sabemos quanto vai ser o desfecho, porque se o tribunal concede, depois ele é a segunda instância, tem a terceira, tem até o Supremo, né? Conforme se a matéria constitucional vai até no Supremo. Então, isso, as sentenças dos tribunais estão nesse sentido, mas elas cabem contestação ainda, cabe recurso, né? Então, não é assim, não vai ser já amanhã, até o fim do ano, não vai resolver isso. Mas, estando o processo lá, naturalmente tem que ter um desfecho e está se mostrando favorável. Então, nós aconselhamos aqueles que se dispõem a levar a documentação, nós estamos recebendo lá na General Osório 782, como os outros sindicatos também, do Clodoaldo também, todos os sindicatos estão recebendo isso, e isso vai virar um passivo muito alto, e o governo vai ter que resolver isso,
E procurar servir de lição para não fazer mais isso, né? Porque já está uma coisa, é uma redundância, né? Que prejudica o trabalhador e depois os futuros governos causam um passivo que vem a prejudicar o desenvolvimento do país também. Rodoaldo, o governo trabalhou com o dinheiro do trabalhador 2 vezes. Primeiro, porque o dinheiro que está no fundo acaba sendo subsídio de vários investimentos sociais, como muito bem lembrou o Oscar. Segundo, porque teve uma apropriação do que era da classe trabalhadora. 2 vezes nosso dinheiro sendo empregado pelo governo. Na verdade, André, é 3. Porque grande parte também do FGTS é colocado para salvar empresas falidas, empresas mal administradas e que depois, naquela ânsia de salvar emprego, aquele patrão, ele vai no governo federal, entra com recurso, está no BNDES para financiamento, que esse recurso sai exatamente do Fundo de Garantia. Tudo isso que o Oscar colocou, com absoluta precisão. O que eu só queria emendar é o seguinte: por que o povo fala, mas aonde está essa diferença? Por que sempre dá essa diferença? Como é que eu faço para saber se está certo ou se está errado? Se você pegar o seu extrato do Fundo de Garantia, você vai ver lá que o juro que você é remunerado, que é o que o Oscar colocou, é 3% ao ano. Enquanto nós temos aí, todo mês, aliás, todo ano, uma inflação por volta de 6%. Então, quer dizer, se você pegar 3% e dividir por 12, você vai ter uma remuneração absolutamente abaixo da realidade. Então, é por isso que toda vez surge essas diferenças no cálculo do fundo de garantia. É isso, todo trabalhador vai entender agora. O governo remunera com 3% ao ano, enquanto nós temos aí uma inflação aproximada de 6%, é o dobro. Então, toda vez vai ter esses 80%, 90%, enquanto não se corrigir essa remuneração. O correto é que se remunere de acordo com o INPC, que é a inflação anual. Porque toda vez que chegar em qualquer instância da justiça, o judiciário vai perceber. Aqui remunera com 3, na verdade o INPC foi 6. Então, quer dizer, ele não tem como a não dar a favor do trabalhador. É demorado, todos nós sabemos que a justiça brasileira é lenta, o processo é moroso, mas nós temos que reivindicar, nós temos que procurar o sindicato, todos procure qual é o sindicato da sua categoria, procure a sede do sindicato e diga: eu quero entrar com a ação para reposição do meu fundo de garantia. Todo mundo que tinha carteira assinada em 1999 tem direito a esta remuneração, a esta correção. Então, procure seu sindicato, leve a documentação necessária, seu sindicato vai orientar, leve e entre com essa ação. Por quê? As centrais já entraram com as ações principais, as federações também, e os sindicatos, os trabalhadores aqui da base, ao procurar o sindicato formata o processo e apensa e junta aquele processo que já existe e que a gente já, inclusive, tem algumas sentenças favoráveis à correção do FGTS. Quero agradecer a participação dos dois, Oscar Gonçalves, Clodoaldo Carmo Campos, e nós vamos seguir agora a nossa campanha contra a terceirização. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você?
Bem, como você viu, muita novidade do movimento sindical, mas agora é momento de homenagear os trabalhadores da semana. Você já teve a sua bolsa revistada no ambiente de trabalho? Isso é possível ou não é possível? Malu Pacobello fala agora com Oscar Gonçalves sobre esse tema muito importante. É mesmo, André. A revista nos funcionários requer cautela. E eu converso com o vice-presidente do Sincomerciários, o Dr. Oscar Gonçalves, que vai nos dar algumas informações. Dr. Oscar, é sempre constrangedora a revista nos funcionários. Quando ela é permitida? A CLT, ela tem um artigo específico com relação à revista, no sentido de que ela não seja vexatória e não mexa com a intimidade do empregado. Então a CLT baliza isso. Agora, normalmente, você vê no nosso comércio, as empresas trabalham com muitos produtos que é possível o empregado que não tem aquela firmeza, né, de caráter, né, acabar sendo tentado a colocar alguma coisa na sua bolsa. Isso é ser humano, a gente sabe que ele tem as suas falhas também. Agora, que a revista ela não é uma coisa agradável, não é, porque o empregador vai abrir a sua bolsa, você vai dizer que a bolsa é inviolável, né? Mas ela é permitida desde que não fira a integridade da pessoa. Então, por exemplo, deixar assim bem claro que os tribunais, a Justiça do Trabalho, têm analisado essa questão da revista, porque se ela for muito agressiva, vai redundar numa ação indenizatória por danos morais, né? Então a revista tem que ser individual, não pode misturar pessoas do mesmo sexo, né? E ela tem que ser em local fechado, que não seja uma coisa pública, né? Para que o empregado também tem que entender, se ele é uma pessoa honesta, também pode ter na empresa também alguém desonesto. Isso é possível de acontecer. Então a revista, embora não seja agradável, ela é necessária em muitos casos para proibir, porque tem uma máxima que diz que a facilidade faz o furto, né? Criar o furto, né? Então, quando a facilidade é muita, as pessoas podem partir por um desvio desse, né? Então, a revista, eu já presenciei, já tive problemas no sindicato de empresas que tinha 2 vestiários, um empregado tirava a roupa, passava num espaço em frente do segurança e no outro lado ele ia pôr o uniforme de trabalho. Então isso é constrangedor, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso aí não é permitido que as pessoas tirem a roupa, né? E que sofra esse tipo de pressão. Agora, eu reafirmo que a revista não é nada agradável, mas ela é a legislação, né, as decisões da justiça, no sentido que o empregador tem o direito de fazer sim, desde que não seja com agressividade, né, não seja o empregado vai fazer revista e está sendo ameaçado, isso não pode. E nós do sindicato temos que orientar os empregados que, se eventualmente acontecer isso, sendo nesses termos que eu falei, ela é permitida. Se
o empregado se sentisse desconfortável, ele pode procurar o departamento jurídico do sindicato na rua Marquês de Pombal 506, ele faz a sua queixa e, se ela for pertinente, nós podemos entrar com uma ação de danos morais contra a empresa. Obrigada, senhor Oscar. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. Mais uma vez eu estou aqui visitando os Sim Comerciários, a sua escola CAP, que também tem a unidade CAP Kids. Cuidados com a sua criança. Você, trabalhador, trabalhadora, quer deixar sua criança em boas mãos? Quer pagar um preço justo? Preste atenção nessa matéria que eu fiz com a Regina, que é a coordenadora do CAP Kids. Você comerciário, você trabalhador em geral, já sabe que agora tem uma nova opção de educação para os seus filhos. É a escola CAPES Kids. Eu estou aqui com a Regina Barbosa. Regina, uma escola que foi feita pensando na criança e pensando na família. Isso, com certeza. A nossa escola, fora ter um horário diferenciado, que contribui para ajudar muito as famílias, nessa dificuldade de horários de trabalho, nossa escola também está oferecendo, fora o conteúdo pedagógico, um espaço lúdico, um amplo parque, onde a criança vai ter uma grande interação, uma socialização que vai fazer todo o seu diferencial na sua aprendizagem. Com relação ao horário diferenciado, uma escola em tempo integral e tem um período a mais para o pai que trabalha, para a mãe que trabalha, conseguir sair do emprego e buscar o filho na escola. Porque nós sabemos da grande dificuldade, esse trânsito que acaba atrasando. Então, para os pais poderem ter essa tranquilidade na hora de vir buscar seus filhos, nós fizemos esse horário um pouco mais estendido para que não ocorram alguns imprevistos, que às vezes acaba o pai tendo alguma dificuldade. Então, nós vamos atender a essa necessidade. Você está acompanhando em casa as imagens, um espaço muito amplo, muito verde, muita opção para a criança brincar, salas confortáveis, tudo feito com muito carinho. A nossa preocupação é porque nós sabemos que a criança vai passar um bom tempo aqui conosco. Então, nós temos que fazer tudo para que esse momento seja o mais aconchegante possível, porque a distância dela com a família por esse período longo, a gente sabe que para a criança é difícil, então nós vamos proporcionar todo esse período que ela estiver aqui, não só de aprendizado, mas como brincadeiras e de socialização com as outras crianças. As escolas têm uma preocupação muito grande com o lúdico, mas o pedagógico é fundamental, a gente está falando de informação. Qual o grande diferencial aqui? André, com certeza as crianças elas estão vindo para a escola cada vez mais cedo, mas a nossa grande preocupação aqui é saber que esse momento, essa fase da criança, ela é muito importante. Então nós vamos proporcionar todo o conteúdo pedagógico, mas nas brincadeiras, nesse espaço lúdico, a criança ela vai aprender muito mais, porque essa é uma fase de interação, é de conhecer os outros, porque é nas brincadeiras que ela vai aprender a dividir e se tornar com certeza um ótimo cidadão. As aulas começam quando? Me fale sobre o período de inscrições. O preço vai ficar para as pessoas consultarem ligando aqui ou visitando a escola. Com certeza nosso preço também é bem diferenciado, as pessoas podem ligar que vão ter certeza disso. As inscrições já estão abertas, as aulas vão ser iniciadas dia 22 de janeiro, numa quarta-feira, porque nós vamos fazer 3 dias de adaptação, então os pais ainda têm todo esse tempinho para vir conhecer a escola, vir conhecer nosso espaço. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito satisfeito. O telefone está no vídeo, mas é bom você destacar. Como que conversa para matricular o filho aqui no CAPES Kids? Nós somos localizados numa área bem conhecida, na Rua Lagoas 349, o Campos Elísio, fica de esquina com a Rua Minas. Já existe a Escola CAP, que é de curso profissionalizante, e o nosso telefone é 3931-1900. Estamos chegando ao fim do Fórum do Trabalhador de hoje, mas lembrando que nós temos um encontro marcado no rádio. De segunda a sexta-feira, às 9 da manhã, na Rádio 79. Você sintoniza a M590, o Boletim Fórum do Trabalhador. Aos sábados,
Às 8 da manhã, um programa especial. 1 hora de música, informação e prestação de serviço, tudo sobre o mundo do trabalho. Aqui na TV, eu volto no sábado, sempre às 13h30, horários alternativos, programa inédito, toda quarta-feira, às 19h. Uma ótima semana e um grande abraço. Não se esqueça, trabalhador, trabalhadora, você tem direitos. Procure o seu sindicato. Ele está pronto para fazer a sua defesa.